força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso, membros BNI. Você pode estar se perguntando por que é que nos episódios a gente legenda para o inglês. BNI é uma organização internacional. Pensando assim, resolvemos fazer isso, para que cada vez a gente possa chegar com essa informação mais longe, com mais pessoas, sabendo e tendo um pouco da vivência do que é o BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa, da onde hoje estou gravando. É uma imensa satisfação estar aqui, terra em que nasceu meu pai, minha mãe, onde minha família está, fazendo com que o BNI aqui também finque a sua bandeira, recebendo os primeiros membros da Porta do Sol. Hoje, recebendo aqui o Rogério Missoa. Ele vai contar pra gente um pouquinho de como foi que ele conheceu o BNI, como que ele se interessou em entrar e fazer parte da maior e mais bem-sucedida rede de network do mundo. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adelaide. Obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço esse convite. Para mim é um honra estar aqui e poder compartilhar e aprender com você aqui nesse podcast. Que bom. Me conta lá, eu quero saber já desde o início. Você, quando foi convidado para assistir uma reunião do BNI, você já tinha noção do que era o BNI? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar até receber um patrocinado primeiro e eu olhei, porque eu sou um cara que, como assim, eu trabalho com co-work, então estou sempre atento ao que está acontecendo, gosto de grupos de network, porque eu sei da importância disso para o meu negócio, para se conectar com pessoas, e olhei, vi, entendi que era um network, mas não sabia a dimensão que era o BNI, até ser convidado por um amigo, né, e ele me chamou para a reunião, e quando eu cheguei lá, me encantei com a metodologia. Isso foi o que me fez, assim, de imediato, essa metodologia aqui combina comigo, com o meu estilo de vida. Hora nenhuma você desacreditou do que estava vendo? Não, hora nenhuma. Na hora que eu olhei, eu fiz, cara, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico, a metodologia aqui e melhor ainda, porque quando você entra, você vê que ele é melhor do que você achava que era. Isso é verdade. A gente, um pouquinho da vivência do BNI, a gente consegue ter essa ideia. Você é um membro fundador. Membro fundador é aquele que estava antes do lançamento daquela equipe. Então, quando você vai capinar onde só era mato, é um membro fundador. E fala se você acredita que ser um membro fundador é diferente do que poderia ter sido apenas um membro para você. Eu acredito que sim, porque a gente está ajudando a construir. É uma frase que você fala muito e que eu trago para a minha vida, que é: aqui tem lugar de agricultor, não é do caçador. Então, quando a gente está no início, quando a gente acredita no projeto que você trouxe, que você acreditou, né, por você ser daqui e acreditar daqui em João Pessoa, na Paraíba, então eu acreditei no BNI, eu digo, não, aqui é o lugar que eu posso também contribuir para poder crescer o BNI, porque eu sei que é uma rede que todo mundo cresce junto, de se ajudar. Sim, você conseguiu entender logo cedo de que ia precisar plantar, cultivar, para poder encolher? Para mim, eu sempre uma visão que eu tinha era crescer e contribuir. Aí quando eu entrei no BNI, eu digo, opa, é diferente, é contribuir e crescer. Então, caramba, é fantástico. Então, assim, por que não ao contrário do que eu pensava que era? Sim. Então, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de contribuir. Mas na metodologia, com metodologia, eu nunca tinha visto. Você escalona a sua contribuição. Aquilo que a gente já faz, porque eu entendo porque a gente já fazia, eu e Felipe, né, no nosso entorno, quando a gente conhece o BNI, a gente também teve esse mesmo pensamento. Caraca,
Do jeito que eu já faço hoje em dia, se eu tiver metodologia, eu vou escalonar. Ou seja, eu ajudo mais pessoas. E isso, querendo ou não, tem o retorno. Verdade, quando você entra num ambiente que todo mundo está com o mesmo pensamento, está no ecossistema, em que todo mundo ali quer contribuir para crescer junto, então isso é fantástico. Isso é uma filosofia que para a vida, não é só para o negócio. Me fala assim, no começo, né? Na época da formação, você Certo. estava lá. Quais foram as suas maiores dificuldades ali? Como eu comentei uma vez aqui com você, eu sou um cara muito de execução, eu gosto de fazer, e a parte de metodologia, de processos, esse sempre foi uma dificuldade minha, que eu sou um cara que gosta de fazer, de executar. Então, na hora que eu vi a metodologia de, cara, isso aqui vai me ajudar a me elevar, a minha parte de processo, que é uma deficiência minha, e eu sei, eu tenho consciência. Então, eu digo, o BNI vai me ajudar a ser uma pessoa mais produtiva, porque eu sei que na hora que a gente tem processo e executor, vai lá para cima. Então, você como membro fundador, eu sei que eu estou ajudando a contribuir para crescer junto. Você sabe que o Ivan, ele costuma dizer que para você ter sucesso no empreendedorismo, precisando de 3 P's. Pessoas, paixão e processo. E pessoas, assim, eu acredito muito que é importante, porque quando você vê com as pessoas corretas, aí você consegue ter os processos corretos para conseguir ter os resultados certos. Isso é o que a gente fala de estar no meio de uma rede que é estruturada, positiva, colaborativa, profissional, né? Eu acho que isso dá uma sensação de leveza naquilo que vocês estão fazendo hoje aqui. Não, pensar mais segurança pra gente que está fazendo, que sabe que é a coisa, a maneira correta de fazer. Que não é simplesmente foi da cabeça de uma pessoa que já foi estruturada, são 40 anos fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma Talvez coisa. a mesma coisa. Estamos se estruturando cada vez, você aperfeiçoando mais. Isso, a gente aprimora, É. mas a gente está fazendo exatamente Também é a mesma coisa, mas aprimorando. Então, assim, isso é fantástico porque você já tem uma coisa validada, você já tem uma metodologia validada. Então é muito mais fácil eu me adequar à metodologia do que eu tentar inventar na minha cabeça uma metodologia para poder eu melhorar o meu network com novas pessoas que têm o mesmo pensamento. O que é que você acha que é diferente do BNI para os outros networks que a gente conhece? Ó, primeiro, a questão de network é muito de a pessoa vender o seu peixe, né? Aqui do BNI é você primeiro ajudar o outro. Então, na hora que você tem várias pessoas lhe ajudando, então você não se preocupa em vender o seu. Você só tem que explicar como é seu negócio. E a partir daí as pessoas vão vender para você. Então isso já é fantástico, porque você tem vários vendedores para você, enquanto eu sou vendedor para várias pessoas. Então isso aí já ajuda de uma maneira absurda. Sim. Eu vejo também como diferencial, mas eu gosto muito de números hoje em dia. Depois que eu entendi processos e números dentro do BNI, eu sou apaixonada pelos números. Porque eu acho que eles chegam antes da gente, Verdade. né? Então, quando a gente mostra o resultado que traz para as empresas que participam, né? As pessoas fazem, uau. E é tudo metrificado, né? Então, isso traz segurança, né? Isso você não vê por aí, né? É muito difícil. Você vê do jeito que é no BNI, essa metrificação bem certinha, em que os membros têm que estar colocando lá, que os membros têm que alimentar. Então, para poder ajudar a equipe, para que todos não estejam juntos, isso aí, eu pelo menos eu nunca vi em outro grupo essa metodologia, não. Hoje falou na reunião sobre a importância de estar presente, Isso. né? Me fala o que é que você acha sobre isso. Como você disse, cadeira vazia não faz negócio. Nunca vi. Então você estar presente é você poder estar ali, porque aí é a visão do BNI, que é onde é fantástico, e não pensando só em você, você estava ali pensando em ajudar o outro. Porque na hora que eu não estou ali, eu não estou pegando as referências, e quando eu estiver nas minhas conversas com meus amigos, eu não vou, como é que eu vou saber qual é o pedido de alguém? Então a importância de estar ali não só para você ser visto, que também é importante, mas também para poder ajudar os outros membros. Então essa filosofia, esses valores que eu tenho, o BNI tem. Então isso para mim é importante, porque o network não é só negócio. É você estar com pessoas com o mesmo pensamento que você, que querem as mesmas coisas que você. E podem contribuir com você. Entendido? E quando a gente fala em contribuir, é muito importante, né? A gente frisar que não é um contribuir só por referência, né? É o apoio, o suporte, o ensinamento, coisas que a gente vê acontecer semana a semana. Hoje eu falei aqui sobre isso. Como foi legal a apresentação do Hamilton, Isso. É para porque é usar. uma conversa difícil de É. ter. E ele colocou de uma maneira Pois é, bem simples. né? Você falar sobre juros, você falar sobre empréstimo. Todo mundo hoje tem um empréstimo muito correlacionado a afundar em dívidas, E ele falou de uma maneira educada, né? né? E clara.
É como o Paul diz, para você falar de uma maneira que até uma criança entenda, então ele falou de uma maneira bem clara, ele é objetiva, que a gente consiga entender de uma... E aí ficou pensando, se toda semana, cada membro que passar por ali tiver uma entrega parecida com aquilo ali, olha o quanto que aquela equipe cresce. Sim. É verdade, porque todo mundo tem a contribuir, né? Todo mundo tem. mundo. Então, cada vez que como Histórias. as especialidades são bloqueadas, então cada um está aprendendo na especialidade do outro. Do outro. Então, assim, tem um ganho absurdo. Ele ganha, porque ele tem uma visibilidade maior, né? Quando ele está fazendo a sua apresentação principal. Ele tem a possibilidade de treiná-los para vender o que ele tem, né? Melhor, com mais propriedade, né? Mas o ganho de vocês, assistindo aquele nível de informação, hoje eu fiquei muito, muito impactada. Porque é uma conversa que eu não gosto de ter. Fala sobre Não gosto de ter. Não Juros. gosto de ouvir sobre juros, sobre empréstimo, não gosto. Mas a forma com que ele passou, caraca, e tudo baseado no que ele falava assim de, você precisa, na verdade, é fazer isso de forma consciente, Isso é verdade. né? É muito interessante. Então você imagina, você coworking, né? Hoje o Jampa Connect tem 5 unidades? Tem 4 unidades, né? 4 unidades de João Pessoa. 4 unidades. 4 unidades de João Pessoa. Você imagina você preparar a sua apresentação principal em que sim, você fale do Jampa Connect, mas que você tenha uma entrega maior no sentido de aquelas pessoas vão poder falar de uma forma diferente do Rogério, Isso. né? Hoje foi a sensação que eu tive. Vocês vão poder falar de uma forma diferente do Hamilton, né? Com certeza. E a gente ouviu no ano passado uma pessoa falando que participar da reunião do BNI, né? Ser membro, participar 50 vezes no ano, é como se você tivesse a possibilidade de fazer uma pós-graduação em empreendedorismo. São 50 apresentações diferentes. Veja só, Diferentes, de áreas diferentes. né? Verdade. E aí eu fiquei pensando, eu nunca tinha visto dessa forma. Verdade, é. Mas é verdade. É verdade, é. E aí que a gente fica aqui o ensinamento. Verdade. Vamos treinar os nossos membros para que as apresentações principais deles sejam nesse nível, né? Eu não estou também só preocupado em vender, né, o que eu faço, mas na entrega que eu vou ter naquela manhã para aquelas pessoas. Foi entrega de educação, né? Que é possível educar o seu público, que somos nós ali, somos Sim. tempos, que estamos mais preparados para falar do negócio dele. Quando você entrou no BNI, a gente sempre fala sobre os valores do BNI. Qual foi, dos 7, o que mais chamou sua atenção, Brasil? Gostei. É o que fez dentro. Esse, para mim, tudo positivo é uma coisa que eu sempre tenho, né? Sou sempre positivo. Mas o que fez dentro, que é ganhar contribuindo, que justamente quando eu fiz essa virada para mim na cabeça, eu digo, eu já só gosto de contribuir. É uma frase que eu uso muito, que eu gosto, que eu escutei, é quando você tira o cifrão do olho e bota, ele vai pro bolso. É quando você deixa de olhar pessoas para ver números e ver que aquela pessoa você está ganhando dinheiro. Então, quando você tira isso, automaticamente você está ajudando uma pessoa, contribuindo, porque você quer ajudá-lo, automaticamente ele vai pro bolso, porque se é o seu negócio, se é o seu jogo, né? No meu caso, com o outro, então quando eu quero lhe ajudar, automaticamente isso volta. E essa é a filosofia do BNI. E você está ajudando outras pessoas e você está crescendo com isso. Sim, a gente fala muito sobre ser genuíno Isso. dentro do BNI, né? É sobre ter essa entrega de forma genuína. Porque se não for de forma genuína, as pessoas começam a perceber. É verdade, é verdade. É. E a pessoa começa a ter menos referência, né? Ela não é bem vista, porque as pessoas começam a olhar e pensar, mas a pessoa só quer, né, entender o ele, se beneficiar. Ele faz por onde a gente acreditar que há uma entrega, mas na verdade há mais interesse do que entrega. Eu acho que ela está leificando, na minha opinião, né? Assim, sou novo, né? A gente somos fundadores, mas a tendência é não ficar. Porque ele se sente um peixe fora do peixe. Justamente, porque na hora que você vê que todo mundo está ali com os mesmos valores, querendo as mesmas coisas, então a conversa não empate. Então você já começa a se diferenciar, aí começa a não ficar na mesma roda, você não começa a aparecer, e termina não ficando. Por quê? Porque não tem os mesmos valores. Eu sei que hoje você está como coordenador de mentoria. Isso. Me fala um pouquinho dessa coordenação. Para mim foi uma honra, né, assumir a coordenação de mentoria, porque eu tenho formação em coaching, porque eu fiz para ajudar pessoas, né? Quando eu fiz porque eu queria aprender mais de pessoas e me conhecer. Então, quando eu falo coordenação de mentorias, eu digo, opa, então eu posso contribuir de alguma coisa com uma coisa que é uma formação e que é uma paixão minha, independente do coor. Então, eu digo, cara, aqui eu tenho a possibilidade de
de ajudar as pessoas de outra maneira, e não só como o meu espaço físico de coworking. Então, para mim, foi uma honra receber esse convite e vou me dedicar a estudar, e como eu já estudo todos os dias, mas mais dentro da metodologia para poder ajudar esses novos integrantes que vêm, para que a gente possa somar junto, para que eles possam entender mais a metodologia e realmente poder contribuir com todos. Tem duas coordenações, tirando Trilhas, tem duas coordenações dentro do BNI que tem essa parte do estudo muito, muito acentuada. A mentoria, porque você não vai ensinar o que você não sabe. Então, para você saber, você primeiro aprende, né? Para poder você mentorar aquelas pessoas. E o coordenador da educação, que toda semana vai precisar trazer um ensinamento para vocês. Então, é muito interessante acompanhar o desenvolvimento desses membros. E eu gosto muito de olhar isso, né? Tanto do mentor como da educação. O quanto que essas duas criaturas, dentro da equipe do BNI, elas crescem. Porque não há alternativa. Precisa estudar. Precisa Né? estudar a metodologia. Você não vai ensinar o que você não sabe, né? E assim, eu escolhi a dedo, tenho certeza absoluta. Eu agradeço o Né? convite demais. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão fazendo, vocês estão num caminho, Rogério, maravilhoso. Assim, o que eu falei hoje na reunião realmente é uma verdade. É uma verdade aqui dentro de mim. Vocês estão hoje plantando. Vocês ainda vão começar a cultivar. Verdade. É uma plantação, agora é só a plantação. Agora é só a plantação, porque é o início de tudo, né? Novo. E a gente precisa ter paciência numa hora dessa. E paciência com todo mundo. E com você também. Paciência com você mesmo, né? E não ficar afobado ou desesperado, ou eu preciso aprender tudo. Calma. Uma cobrança mesmo, faz si mesmo. Sempre. Não tem membro que não faça. Que é uma cobrança normal, na verdade, né? Isso. E que está preocupado em dar o melhor. Sim, Né? sim, Então, assim, sim. é uma preocupação. Como é que eu vou ensinar? Então eu tenho que aprender. Então eu tenho que fazer mais, eu tenho que aprender mais. É uma cobrança normal que eu tenho dentro de mim também. Muito. Mas você fez todas as imersões. Isso. Você fez todas as mentorias já. Então você está super no caminho certo. E eu tenho certeza que os membros que estão entrando tiveram tirado uma sorte grande. Porque vão ter você como mentor deles aí nesse ciclo do DNI. Consegue entender a importância do membro fundador? Sim, a gente está podendo ajudar a construir o que o BNI tem para trazer para os empreendedores e os donos de negócio aqui da Paraíba. Então a gente pode ajudar a construir, porque trazendo pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Então na hora que a gente está convidando hoje, a gente sendo membro fundador, então a gente tem esse, entre aspas, poder de ajudar com pessoas para poder crescer mais rápido da maneira que a gente queira. Então, assim, ó, eu estou aqui no início, então eu posso ajudar a convidar mais para o grupo crescer, porque a gente sabe que depois vai cada vez afunilando as especialidades. Sim. Então, na hora que a gente está aqui, eu digo, ó, tem um amigo aqui, outro amigo que está nessa área, então assim, eu estou ajudando a crescer para poder a gente estar junto às pessoas que a gente gosta e sabe que tem um serviço de qualidade. Sim, você sabe que quando você fala assim, quando eu convido, eu estou ajudando a crescer. Pensa, você está ajudando a crescer todo mundo. Você está ajudando a crescer quem você está convidando. Você está ajudando a crescer o seu grupo. Normalmente, numa equipe menor dentro do BNI, passam cerca de 200 convidados no ano. 200. Desses 200, 10% se tornam novos membros. Certo? 20. 180 se tornam o quê? Se tornam parceiros ou, né, de negócios, amigos. É sobre isso. É sobre construir relacionamentos. Construindo, você falando, né, minha primeira história, eu convido o Denis Ferrini, né, que acabou de entrar como membro, né? Imensamente Eu chamei ele fez, o que é que você está ganhando com isso? Tava no Viva, mas eu e Cleide, eu fiz, o que é que você está ganhando com isso? Ele disse, por que você está me chamando? Por que você quer que eu vá? Eu digo, eu não estou ganhando nada, você não entendeu ainda, eu estou chamando por você. Tava eu e Cleiton, a gente tava num a um da gente, e a gente falou, rapaz, eu já chamei ele, ele fez, o que é que você está ganhando? Eu não estou ganhando nada. E eu estou chamando por você. Porque você tem os valores parecidos com o meu, você pensa igual a mim, você tem uma história parecida de vida e querer ajudar pessoas também, uma pessoa extremamente positiva. Isso, né? Eu digo, cara, é por você, depois você vai entender, não venha pra reunião que você vai entender. Foi muito boa e foi uma grata surpresa. Você sabe que há um mês atrás, mais ou menos, eu estava entrevistando uma pessoa, todos passam por mim, né? Essa é a minha meta até onde eu puder fazer.
Eu vou querer que todos, pelo menos, passem por mim até ir para o comitê de afiliação, só para que eu possa conhecer, não para que eu possa dar nenhum aval de entrada, nas de formação, para que eu possa conhecer, para que eu me oriente melhor em quem vai entrar ou não. Mas há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz uma entrevista e a pessoa falou assim, Adelaide, mas me fala uma coisa, se eu quiser montar a minha própria equipe, o que eu ganho nisso? E eu falei para ele assim, um grandíssimo nada. É isso que você ganha. Dentro do BNI, você não vai ganhar por montar equipe. Porque quando você monta uma equipe, significa que você está interessado em que aquelas pessoas que vão fazer parte daquela equipe cresçam. Isso é interesse genuíno no crescimento daquelas pessoas. Então, o BNI ele não faz esse tipo de ação quando você monta uma equipe. Porém, contudo, todavia, e eu não falei isso para ele, porque não achei que valeria a pena falar, quando a gente constrói uma equipe, vamos dizer, o Rogério interessou-se em fundar uma nova equipe do BNI. Faz parte da equipe, mas quer fundar uma nova equipe porque tem uma rede boa de contatos. O que é que ele vai ganhar com isso? Visibilidade. Para a gente montar uma equipe, passam por mim 300 pessoas. Tu já imaginou tu ter que conversar com 300 empresários sobre o BNI, mas é claro que levando o Jamba Connect junto. É um negócio, não deixa de ser um negócio. Né? Você está entendendo Não tem como. que você prospera? E você não ganhou nada vindo do BNI, montando essa equipe. Você, através do BNI, da ferramenta, você ganhou uma visibilidade. E, claro, você precisa usar isso Lógico. ao seu favor. Mas não pensando, tipo, o que é que eu vou ganhar? Ele quis dizer realmente se fosse. Tinha alguma porcentagem de ganho em cima de cada um que fosse entrando. E não vai dentro dos valores, né, do BNI, da filosofia. Até porque isso vai configurar a pirâmide, marca de nível que a gente está usando. Se configura justamente do que é da proposta do BNI. Então, continue convidando, continue fazendo esse nosso jeito, porque eu acho que vocês estão no caminho certo. Me fale uma coisa. Quando a gente entra no BNI, a gente tem uma expectativa de aumentar o faturamento da empresa. Normalmente, quando o membro entra, é essa a ideia. Lá atrás, foi essa a ideia? A ideia inicialmente não foi essa. Uma coisa que você coloca nas suas apresentações é que você não está sozinho. E eu hoje, como empreendedor, como empresário, e eu não tenho sócio, é só minha esposa que me ajuda, então a gente sempre está só. Então eu disse, quando eu vi a BNI, eu digo, aqui eu vou me encontrar e conhecer pessoas, porque eu já entrei em grupo de negócio, que eu tenho amigos até hoje, há mais de 10 anos eu entrei, não funciona mais, mas eu fiz amigos. Sim. E minha primeira missão de entrada do BNI foi, eu preciso me conectar com pessoas que têm os valores parecidos com o meu. Então não foi pensando em financeiramente, sendo bem sincero, quando eu entrei não pensei nem em dinheiro, eu pensei em fazer amigos com pessoas com os mesmos valores que eu, porque a partir daí o resto é consequência. Sim. Então, inicialmente entrei com isso, mas em consequência veio financeiramente também. Com certeza veio, não tenho nem o que reclamar. A ideia é essa. Mas inicialmente foi essa. Mas aí justamente por consequência, a gente vai se conhecendo pessoas que têm o mesmo propósito que você e o dinheiro veio como consequência. Sim. É muito da ideia de, às vezes, a gente não precisa ir com essa sede ao pote. E quando a gente faz isso, a gente começa a descobrir que o retorno vem muito mais rápido. Então as pessoas não param para pensar nisso. As pessoas querem muito diretamente o retorno do investimento e não entendem que primeiro você vai se doar um pouco para o outro, né? Compartilhar um pouco da tua experiência, porque veja, cada vez que eu sento alguém aqui, cada vez que eu vou para uma reunião em que vocês me contam algo, eu cresço. Eu cresço como profissional, eu cresço como ser humano e eu sei que isso acontece com vocês. Com certeza, com certeza. Essa conversa aqui já cresce qualquer... Nossa, essa conversa a gente tá trocando experiência, na verdade, porque cada um tem sua história. Sim. E a gente tem muito que aprender com outra pessoa. Aí você imagina a gente poder vivenciar isso 50 vezes no ano. Todas as semanas, né? Com pares. Eu falo por pares por quê? Porque pessoas que igualam a nós têm a vontade de dar certo, Isso. né? São empreendedores, colaborativos, profissionais e minimamente positivos. Porque até pode ser que a positividade não exista, mas dentro do BNI vai precisar
existir, Pelo né? menos os fundadores, a gente viu, todo mundo tá na mesma frequência, na mesma vibe. Precisa existir. E é justamente isso que a gente tem que passar para os outros agora, para todo mundo entrar na mesma frequência. Sim. Você sabe que todas as vezes que eu visito uma equipe lá tem membros fundadores, eu sempre gosto de trocar uma ideia, conversar. Eu gosto de aprender com quem já chegou faz muito tempo, porque eu acho que a gente pode trazer para os novos essas experiências. E é impressionante como os membros fundadores eles conseguem falar de fato com propriedade do BNI. E é essa propriedade que vocês estão buscando. É essa propriedade que hoje eu enxergo em cada um de vocês, essa busca, né, por poder passar o BNI de fato como ele é. Ontem pudemos jantar junto e muito interessante ver aquele canto da mesa ali, só com o membro fundador do BNI, e ver vocês sabendo que no outro dia tinha uma reunião, que precisavam estar às 6 horas da manhã nessa reunião. Eram 10 horas da noite e vocês não levantavam, conversando, construindo o relacionamento de vocês. Isso, assim, se me perguntarem, Rogério, isso não tem preço, Isso é verdade. sabe? E eu me sinto lisonjeada de fazer parte, de acompanhar o crescimento de vocês. Se você faz parte desse crescimento, porque não tem como a gente não estar fazendo a imersão e tá vendo a reunião. É a gente assistir a imersão, eu digo, isso a Adelaide falou, isso a Adelaide falou, isso aqui. Então ali era só a confirmação de tudo que você fala nas reuniões que a gente que você fez aqui com a gente. A gente tem dentro do BNI, no geral, em modo geral, equipes que são lançadas muito rápido e equipes que demoram até 2 anos para serem lançadas. A gente tem histórias. A gente tem histórias de equipes que são lançadas com 15 dias. Eu me sinto muito confortável de ter um tempo a mais com vocês para que, de fato, eu possa me retirar, porque a gente deixa de ter esse papel fundamental quando vocês lançam. Estamos aqui, né? Podemos orientar. Venham aqui todo mês, mas eu já não preciso estar toda reunião com vocês. Mas eu sinto conforto desde que fundei a primeira equipe e saber que, de fato, eu posso fazer isso. Me tornar um pouco inútil para vocês. Porque o caminho foi trilhado e vocês, de fato, estão fazendo um trabalho excepcional na Volta do Sol. E justamente, é um trabalho a várias mãos, né? Sim, É um trabalho às várias mãos. e juntos. Certo. Trabalhar Sem soltar a mão de ninguém. sem soltar a mão de ninguém. Se soltar, não trabalha do mesmo jeito. A energia não vibra. É É verdade. exatamente Todo isso. mundo é frequência, né? Ali é fantástico, aquela dinâmica. Boa, né? É fantástico. Aquilo ali impacta algumas pessoas. Impacta. As pessoas começam a pensar, caraca, é sobre energia. Que as pessoas não têm esse conhecimento de que somos energia, somos frequência. Vamos exigir. Ali a prova é que você não tem um. Né? Solta a mão para vir tocar. Para ele tocar, então ali é fantástico, é fantástico. Ali é a prova mesmo. Rogério, eu queria agradecer a você pela presença. Dizer a você, de fato, estou muito orgulhosa do que vocês estão fazendo. Sinto que é o começo de uma história lindíssima dentro da Paraíba. E aí, quando eu falo assim, eu quero bater 500 membros, eu quero bater 1000 membros, veja, eu quero que se eu fizer isso, eu vou deixar ele impactar 50, 60, para impactar 500, 1000, para fazer com que a cidade de João Pessoa, o estado da Paraíba, cresça no seu empresariado. Quando eu falo cresça na mentalidade, cresça na cultura, cresça no bolso também. Então, assim, E vem de todos os lados. vem de todos os lados e essa é a ideia quando eu falo de números com vocês. Vocês estão no caminho certo, né? Obrigada por ter aceito esse convite. Mas antes de terminarmos, se você pudesse deixar um recado para o coordenador de mentoria. Alguém que vai assumir agora uma coordenação de mentoria. O que você falaria? Rapaz, é o seguinte, coordenação de mentoria, você tem uma responsabilidade gigante, porque você está preparando as pessoas para ter a filosofia do BNI, para que eles possam entender a filosofia e poder contribuir com os outros. Então, assim, na hora que ele vai entender esses valores, então você tem a missão de ajudá-los a entender e fazer com que eles caminhem junto com toda a equipe. Você consegue imaginar um estrago que o mentor pode fazer ao não passar a metodologia bem passada? Essa pergunta Excelente. foi essa pergunta. Não é? Porque na prática nossa, o que acontece? No dia a dia, gestões mudam de 6 em 6 meses. De vez em quando, a gente vê algum mentor dando uma orientação que não é muito dentro do padrão da metodologia. E essa ideia de que, caraca, o mentor é o mentor. O nome de Amparo, ele é da mentoria.
Então ele é que vai dizer para o membro novo o caminho das pedras. Se ele fizer errado, Imagina. é que a história é como você, o caminho das pedras. Você tá ali, se botou uma pedrinha errada ali, cai, desmorona tudo. Por quê? Porque se ele tem em você a ideia de ser o seu mentor, o seu líder dentro da metodologia, se você fala para ele que pode, ele vai dizer que não pode. É muita responsabilidade. Mas eu estou muito satisfeita de você ter aceito essa responsabilidade. Eu estou muito feliz com você desempenhando essa função. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter aceito esse convite e conversar um pouquinho e trazer um pouquinho de como foi a sua entrada dentro do BNI e sucesso, prosperidade. Mantenham-se firmes na metodologia. Lembrando que a metodologia não é uma espada, é uma bandeira. Que a gente está aqui para acolher os novos membros. Obrigada, Jatil. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha. Por que a gente gosta de usar a ideia de que a metodologia é uma bandeira e não uma espada? Porque a metodologia, ela não pode ser para alguns, ela precisa ser para todos. No sentido do acolhimento, no sentido da educação, né? E não para punir ou para chamar aquele membro e puxar a orelha dele. Essa não é a ideia. A ideia é trazer para perto, de acolher e de educar. Muito obrigada e até o próximo episódio.